Olá, pessoal! Saudações! Eu sou Douglas, docente aqui do nosso espaço Casa Ação Cultural na área de teatro e chegamos aqui com mais vídeos para você. Agora aqui com um modelito um pouco diferente, mas com o mesmo conteúdo, com o mesmo tipo de vídeo para acrescer no seu conhecimento sobre teatro. Lembrando também, antes aqui do nosso conteúdo propriamente dito, das nossas aulas, uma série de aulas totalmente gratuitas em diversos ramos da arte estão disponíveis a partir dos 12 anos e sem limite de idade aqui no nosso espaço Casa Ação Cultural. Então, tá aqui o nosso banner que vai ficar comigo nesses nossos vídeos também, para você pesquisar nas redes sociais, pesquisar o site. Se você ainda não conhece, não deixa de pesquisar para saber tudo que a gente tem para te oferecer nesse ramo e, claro, com isso, trabalhar ainda mais o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento coletivo, que é tão importante todos os dias. E aí, pessoal? Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês agora um complemento dos nossos primeiros vídeos que vai tratar sobre definições básicas de teatro. Já assistiram esses? Então, é importante que vocês assistam. Não é uma sequência exatamente, mas é bacana vocês assistirem para terem mais propriedade do que a gente vai falar agora com esse vídeo e o próximo também. Então, esse vídeo e o nosso próximo vídeo são, na verdade, aulas extras dessa primeira parte, dessa parte das definições, aonde a gente traz alguns termos diretamente do teatro, alguns termos mais específicos dessa área cênica e, claro, os seus devidos significados. Afinal de contas, você sabe, que toda área vai ter, sim, aquela palavrinha, aquele termo técnico, que só a área entende e tal, mas no teatro não é assim tão difícil, e esse vídeo, e o próximo também, é justamente para te deixar super por dentro desses termos, tá? Desse dicionário específico da área. E claro, gente, com isso, automaticamente a gente vai puxando alguns outros temas, complementando a parte dos vídeos anteriores, tá? E conversando, é claro, porque também, esse é o nosso grande ideal, tá? Então também não deixa aqui de deixar a sua manifestação, a sua expressão e dizer, sobre o que você quer que a gente fale, que tipo de tema, tá legal, não tá legal, tá tudo certo também. A gente tá aqui, é para aprender junto, tá bom? E aí, para me ajudar também, porque não achem que eu tenho tudo isso decorado na minha mente, nada disso, tá? Eu tenho aqui um dicionário, gente, diretamente da parte da área teatral da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Da UFSC, então eu tenho aqui esse recurso, esse dicionário, que está abertinho aqui no meu telefone. Então, de vez em quando eu vou olhar para cá, mas é só para ler, só me ajuda aqui, tá bom? O meu help aqui para poder continuar conversando com vocês. Vamos então lá para o nosso primeiro tema, e eles vão ser por ordem alfabética. E lembrando, o próximo vídeo nada mais é do que uma continuidade sobre isso. Vamos lá? E o primeiro termo que a gente traz para você é acústica. Esse termo que não vai ser exclusivo do teatro, mas está muito presente também. Acústica sempre, gente, é relacionado ao ambiente, seja um palco, seja uma sala de espetáculos, enfim, ou um espaço mais alternativo, mais relacionado ao som desse ambiente, tá? Então a gente sempre comenta, nossa, a acústica aqui é boa, precisa otimizar a acústica, precisa melhorar. Então é sempre relacionado a isso, ao som, E como vão se propagar as vozes dos atores que estão ali fazendo aquele trabalho, as músicas, sejam tocadas ao vivo ou sejam por um sistema de som já gravadas. Então a gente sempre precisa também se preocupar com a acústica. Lembrando, por exemplo, que um ambiente completamente de alvenaria, feito de tijolos e tal, bem tradicional, não vai ter tanta acústica quanto um ambiente revestido de madeira, por exemplo, ou placas de espuma que são específicas para isso,
tá? Então, acústica, gente, é relacionado a isso. O nosso próximo termo é afinar luzes. Já ouviu sobre isso? Se começar a fazer teatro, então, entrar em uma rotina de apresentações, ensaios, é muito comum ouvir isso antes da apresentação, tá? Afinar luzes, gente, nada mais é do que realmente preparar a iluminação daquele local para o espetáculo que vai ser apresentado. Então, né, afinar realmente é ajeitar, é arrumar, é deixar tudo ideal especificamente para aquele espetáculo, né? Então, usa uma luz mais forte, usa refletor, usa luz colorida, com gelatina, enfim, tá? Afinar as luzes é deixar, né, toda a iluminação do espaço ideal para o espetáculo. Antagonista. Antagonista, inclusive, é um termo que a gente vai ver muito nos livros, de qualquer forma, tá? E na literatura, a gente, né, já trabalha muito essa questão do antagonista. E o antagonista, esse eu vou até ler aqui com precisão para vocês a descrição certinho, é o seguinte: o opositor, o protagonista, às avessas. Muitas vezes o antagonista é uma só personagem, outras podem ser manifestadas por um grupo de personagens de um certo grupo. Gente, o antagonista na prática não é o vilão, ok? Mas é também o que a gente conhece muitas vezes por anti-herói, que é aquela pessoa que tem o seu objetivo em particular, que não vai ajudar o herói, ou até vai, pode ajudar, dependendo da trama, mas de acordo com o interesse específico e particular, com um objetivo próprio. Então, ele não está do lado do vilão e ele não está do lado do mocinho, nem do protagonista, nem do vilão. Ele está do lado dele mesmo. E com isso sempre dá uma mexida na história, né? Continuando então, a arara. Arara, gente, nada mais se ouve muito falar em arara quando a gente fala de figurino, né? Arara também vai aparecer em outras situações, em outras temáticas, mas nada é do que cabideiros, tá? Nada mais é do que suportes para cabides que ficam, né, as roupas ali todas expostas. Isso é uma arara, tá? Que vai ser essencial para a área de figurino. A gente tem também a palavra arena. A palavra arena, gente, ela vai ser bem comum porque vai ser um tipo de espaço para apresentações, que é como era em partes lá na Grécia Antiga, lá no início do teatro, e ainda, né, existem algumas oportunidades de espetáculos que são apresentados assim, por exemplo, espetáculos de rua, onde as pessoas ficam totalmente ao redor e o espetáculo acontece no meio. Isso é um formato de arena, tá? Também o Coliseu, né? O Coliseu lá de Roma, ele era uma arena. As pessoas então ficam em arquibancadas e vão subindo, né? E as pessoas, os atores, vamos dizer assim, quem apresenta o espetáculo, fica ali no meio, lá embaixo, e com o público em todo o seu redor. Bambolina. Bambolina. Já ouviu falar em bambolina? É um termo bem corriqueiro no teatro. Faz parte das vestimentas do palco, porque o palco, e a gente vai tratar disso mais à frente, ele, né, tem uma série de revestimentos em tecido e tudo mais para causar o efeito que o espetáculo precisa. E a bambolina, gente, nada mais é do que um tecido que vem no teto do palco para tampar os refletores. Ele pode tanto estar, né, acima da plateia, depende muito da onde essa luz está posicionada. Quando eu falo luz, realmente, né, as lâmpadas e tudo mais. E aí vem esse pano na frente para poder tapar. Geralmente ele é no palco e aí fica, né, na frente para que o público não veja essas luzes lá em cima e não se distraia com isso, tá? E até para que a luz, né, tenha um foco maior, ela seja mais direcionada, tá? Bambolina é o nome desse tecido aí para esconder isso tudo. Bastidor ou também coxia. As duas coisas têm o mesmo significado. Bastidor ou a coxia, gente, é o espaço de circulação dos atores e também, né, da equipe técnica,
aonde a gente vai ter acesso aos camarins, acesso aonde estão, né, os figurinos, aonde estão adereços, aonde se espera também para entrar em cena, né? É esse espaço de circulação entre os lugares, né, que as pessoas devem esperar, devem se preparar, até realmente o palco onde se entra em cena. Isso é coxia, tá? Ou, né, como eu disse também, bastidor. Também tem outro termo bem interessante que a gente fala muito quando vai dirigir um espetáculo, que é buraco. Tem um buraco nessa cena, não dá, aqui fica um buraco. É um espaço vazio entre uma situação ou outra, entre uma ação ou outra, entre uma fala ou outra. Geralmente o buraco se dá no gestual, na expressão corporal, não na questão de falas, mas pode ter também, dependendo da cena aí, um buraco, esse espaço vazio, essa coisa que não consegue se encaixar, não consegue se conectar nas falas, tá? Também uma outra palavra, né, bem frequente é caco. Caco, gente, vai ser usado para a hora de improvisos, né? Então, um caco, por exemplo, o ator errou alguma coisa na fala, ou ele não consegue lembrar exatamente aquela fala, mas ele sabe do contexto, e aí então ele vai improvisar e vai fazer, de fato, né, um caco, tá? Também, gente, às vezes, quando se vai ensaiar, né, o texto ele muda, ele fica completamente diferente, ele ganha vida através dos atores. E aí nota-se que as coisas não estão se encaixando. Então, esse conector, esse encaixe, também vai ser chamado de caco. Essa coisinha a mais ali, essa coisinha inventada na hora, mas que fechou, que conectou, para poder, né, fluir a coisa toda, também pode ser um caco. E vamos então para os últimos, aliás, 2 termos aqui desse vídeo. Lembrando que ele vai ter uma continuidade depois, tá? Deixa. A palavra deixa, gente, se remete a uma marcação ou a uma fala para que alguém depois possa prosseguir. Então, né, quando você recebe um texto, vai ter ali, né, o nome do seu personagem e aí a sua fala. O outro ator só sabe que pode falar dentro ali do seu personagem depois que você fala isso. Então, vamos supor que a fala de um ator é: eu preciso ir embora. Mas a pessoa que vem antes, o personagem de antes, precisa falar: eu quero que você fique aqui. Então ele precisa dessa deixa. Isso ajuda, né? A deixa ajuda a gente realmente a retomar a cena, retomar o personagem, também a marcar, ajuda a decorar a cena, a fala, né? Então a deixa ela é importantíssima. Ela é sempre a fala anterior àquilo que você tem que fazer. Pode ser também uma ação puramente gestual, sem voz alguma, ok? E, para finalizar, o nosso último termo, dramaturgia. Dramaturgia, gente, é um termo, né, bem comum, não só no teatro. Tudo, na verdade, que é roteirizado, tudo, na verdade, que é cênico e tem ali o seu roteiro, é dramaturgia. Esse texto, então, para virar uma cena, para virar uma ação, é a dramaturgia. A dramaturgia é a arte de escrever cenas, tá? É a arte de escrever, de organizar tudo que vai virar uma ação por parte de atores. Isso é dramaturgia, tá bom? Então a gente para por aqui esse vídeo, mas logo a gente continua, tá? E, claro, com a continuidade desses termos aqui para você ficar ainda mais ambientado com esse universo do teatro através das nossas aulas de teatro aqui do Espaço Casa Ação Cultural. Eu sou o professor Douglas, docente aqui da nossa área teatral e aguardo você para os nossos próximos vídeos. Não esquece, né, das nossas oportunidades sempre com inscrições abertas, ó. Procura aqui nas redes sociais, tem todos os contatos, pesquisa aí e entra em contato para você respirar e viver ainda mais arte no seu dia a dia. Obrigado e até a próxima!